Olá, pessoal, estamos aqui para a gravação de mais um podcast Papo com o Especialista. E hoje, dando sequência na nossa temporada de vocação, nós temos dois convidados aqui maravilhosos, que realmente fazem o que gostam, fazem com entusiasmo. Estamos com dois advogados. Estamos com a Priscila Santos. Tudo bem, Priscila? Olá, tudo bem? Que honra estarmos aqui contigo hoje. Sem dúvida, na parte de vocação, a gente é bem a nossa realidade aqui. Eu que agradeço ter separado um tempo aí também na agenda e ter vindo até nós aqui conversar conosco. Estamos com o Eduardo Tucunduva Perim. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor Renato. Tudo grande bem. Satisfação estar presente aqui no estúdio e somos fãs seus. Oh, Uma grande alegria a gente estar junto aqui conversando hoje. Eu que agradeço vocês terem separado esse horário na agenda de vocês, virem até o nosso encontro e tenho certeza que vão acrescentar muito a nossa conversa aqui com muitas dicas, muito conhecimento e passar um pouco da história de vocês, de como que foi, que surgiu a vocação de vocês. Poxa vida, esperamos que sim. É um bordão que a gente já usa lá na nossa página. Esperamos que sim. Eduardo, então, eu gostaria que você falasse um pouco do teu currículo, como que foi esse teu início no direito, na advocacia, como que surgiu esse interesse. Claro. Para passar para os nossos ouvintes, quem está assistindo o nosso programa. Vamos lá. Então, vamos lá, Renato. A minha história no direito ela é um tanto quanto curiosa, né? Eu entrei na faculdade, salvo engano, em 2005, na Faculdade de Direito de Curitiba. E até então eu tinha outros planos para a minha vida, né? Eu queria ser músico, sou músico desde os 12 anos de idade, tinha banda e tudo. E até eu me encontrar no direito, isso demorou um tempo de maturação, né? Isso foi acontecer depois de alguns anos na faculdade. Tive uma experiência de morar fora com banda e tudo, e depois que eu retornei, eu tive o primeiro contato com o direito do trabalho. E quando eu tive esse contato com a matéria, eu falei, poxa vida, acho que eu me encontrei na área. E aí tomei um gosto gigante pelo estudo, né, do direito, mais focado no direito do trabalho, processo do trabalho. E acabei tendo oportunidades de estágio nessa área, né. Fiquei 2 anos, mais ou menos, não, 2 anos completos, na verdade, com uma desembargadora no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Me formei ainda no gabinete, prestei o exame da ordem, aí passei um tempo estudando para o concurso de juiz e tudo e tive o meu primeiro contato com a advocacia, né? O curioso, Renato, é que durante a faculdade, até mesmo quando me formei, eu falava, eu nunca vou advogar. Eu nunca vou advogar. Eu queria ser juiz. É engraçado que a vida foi me puxando para isso, né? Tive a primeira experiência assim, com a advocacia trabalhista no escritório do professor Manuel Antônio Teixeira Filho e lá minha cabeça ela mudou. Eu fiquei deslumbrado com a advocacia e justamente com essa dinâmica, né? A vida do advogado ela é muito corrida, ela é muito dinâmica mesmo, né? E ali tive esse primeiro contato e acabou me fisgando. Até hoje não consegui sair, acho que eu não vou conseguir sair mesmo. Foi se apaixonando pelo assunto, se interessando cada vez mais. E quando você percebeu, você falou, cara, é isso. É isso mesmo. Eu amo fazer. E fui me descobrindo, né? Como pessoa, como advogado, né? Desde novo, assim, eu sempre gostei de escrever, então isso foi uma facilidade para mim. Mas ao longo dessas experiências profissionais em outros escritórios, que não o nosso hoje, acabei me descobrindo como advogado e acho que lá dentro é isso mesmo e estou no caminho certo e estamos aí, né, sócia? Isso aí. Legal. E você, Priscila, como que foi? Na contramão, sempre quis, na verdade, né? A parte da advocacia, mas o bom do direito é isso, né? Tem vários ramos e estava em busca ali onde eu ia me encontrar. E o direito do trabalho, eu sou uma grande apaixonada. Também. Essa parte dinâmica de ir para audiência, de ter o contato com o cliente, de entender, né? Quando a gente está ali com empresa, ir dentro de uma empresa, entender cada área, que às vezes não seria a nossa realidade só num escritório. Então, ir num hospital, ir em uma escola. Então, a rotina, esse dia a dia, coisas que o direito do trabalho nos proporciona, né? Claro, existe dentro das vocações quem prefere exclusivamente estar dentro de um escritório, mas essa parte dinâmica, tanto no próprio judiciário, mas também vivenciar, né, outras áreas, é uma situação, assim, que é o que mais me chama, me brilha, me salta os olhos. E você também, você começou a faculdade com quantos Estudamos anos? juntos. Estudamos juntos. Estudamos juntos. Aí a gênese do escritório. Fomos colegas de faculdade.
Já tinha amizade, então, desde a época da graduação. E daí o dia a dia do fórum ali, né? De fazer audiência, né? Nos encontrávamos, às vezes uma audiência atrasada. E começamos a troca ali de ideia e amadureceu Até bem. que floresceu a ideia. Sim. Mas eu falo, tem gente que já desde pequenininho já pensa, quero ser isso, quero ser advogado, quero ser médico, né? Nós vamos, no último podcast, a gente vai falar, eu e minhas irmãs, da nossa vocação, né? Mas eu fui muito parecido contigo também, Eduardo. Eu fui sempre me apaixonando também. Eu entrei para odontologia, até no começo tinha dúvida, eu pensei até em direito, hoje eu não imagino. Então, a própria vocação, isso tem gente que é abençoada, assim, já sabe Sim. desde o começo o que quer, né? Sem dúvida. Mas, às vezes, muitos vão maturando, né? Sim, sim. E acho que é um processo natural de descobrimento, assim, pessoal, né? A gente vai se descobrindo ao longo dessa caminhada, né? Seja profissional, pessoal e tudo, né? Eu acho que a gente vai amadurecendo e as coisas elas vão ficando mais claras, né? Ao longo do tempo. Então, pelo menos foi comigo, assim, e vejo alguns colegas que também foram dessa forma, sabe? Sim, eu vejo que direito, às vezes a pessoa, eu não gosto de audiência, não gosto daquilo, mas é amplo. A gente tem, você se formando em direito, você tem várias opções, né? Tem criminal, trabalhista, pode ser juiz, procurador. Não é incomum colegas que até trocam, né, no meio do caminho ali, vão mais para fazem estágio em algumas áreas, acabam indo para outra vertente, bem natural isso no direito que permite, né? E foi com isso, foi assim que eu me achei no direito do trabalho. Isso que é o bacana, né, do direito também. Você vai fazendo estágio, você consegue ter esse contato com várias áreas para daí ver o que realmente vai ser para frente. E é o que nós estávamos falando nos outros podcasts de vocação, o pessoal que está acompanhando a gente, todos esses episódios, a gente fala do começo, o estágio, né? Então, Sim. Todos que eu converso aqui de vocação, todos tiveram um começo, que eu estou percebendo, assim, estagiando, auxiliando pessoas que admira, que são também vocacionados, que vão inspirando a gente. Com certeza. Sem dúvida. E Né? vão formando esse acervo, assim, né? Para que, poxa vida, eu quero ser como tal pessoa, eu quero ser um profissional X, eu quero ser assim, assado, né? Porque tá muito assim, tem muito advogado, tem muito dentista, a gente escuta muito. Sim. Eu aconselho todo mundo a fazer odonto. É uma profissão boa, a gente tem tanta coisa para ajudar os outros financeiramente, tem um retorno bom. Só que se você pega o exemplo de um dentista frustrado, né, tu não vai gostar de odonto. E tem em todas as áreas, né? No direito não é diferente, né? É um discurso que a gente ouve bastante, né? Das pessoas que às vezes não têm contato, né? Poxa vida, você vai fazer direito, né? Quantos advogados a gente tem no país, né? Mas na verdade as coisas são diferentes, né? E o direito está em tudo, né? Sim, exato. Né? Então... Essa é uma situação, assim, tanto direito quanto psicologia, outra área que eu acho muito bacana, que eu acho que independente de você atuar e ter o retorno financeiro, né, fazer isso do seu ofício, é um dia a dia, né, você consegue aplicar em outras questões. Quantos colegas mesmo que na época ali da faculdade acabaram não seguindo a área, mas abriram uma empresa ou usam no dia a dia, né? Às vezes alguma questão familiar, né? Você consegue ter o esclarecimento, tudo tem o direito envolvido. Eu acho, até desculpe te interromper, Renato, mas eu acho muito interessante que não somente a nossa profissão, mas a sua também tem uma função social muito grande, né? Você, como cirurgião dentista, imagine a possibilidade que você tem nas mãos de devolver o sorriso para uma pessoa. Perfeito. É algo assim que não tem valor, né? Ou seja, tem muito valor, né? Não tem preço, na verdade. Tem preço, desculpe, né? Assim, é incrível, né? E o nosso papel também, às vezes, devolver a liberdade para uma pessoa ou resguardar aquele direito que ela tanto protegia, né, dentro de si. Então... Sim, que é uma coisa incrível, que mexe com a gente. Por exemplo, as poucas vezes que eu tive audiência, né, tive uma audiência que eu estava cobrando uns condomínios que a construtora me cobrou antes de eu mudar. Então, eu recuperei, eu só queria esse dinheiro de volta, enfim, né? Sim. Coisa simples. Mas eu estava desconfortável já. Sim. Assim, só de entrar, então... Mas é isso que a gente busca bastante, assim, existe uma mística, né, o advogado, uma situação muito formal, e a gente tenta essa proximidade, né, seja
quem for o cliente ali, sempre tentar desmistificar, né? Foi, às vezes, não sei, por filmes, algo assim, foi criada uma barreira entre advogado e cliente, ou até próprio judiciário, a gente vê, natural, né? Tem um nervosismo, quem tá a primeira vez, algo nesse sentido, e a gente busca isso do nosso tempo, né, de já atuação, tentar levar isso da forma mais tranquila dentro do que permite, né, o contexto. Sim, deixa mais leve, né? Para sempre buscar o que é justo, né? A justiça. Exato. E, enfim, a gente... É bacana de ver que nem as outras áreas, assim, pessoas que amam o que fazem, justamente que acabam inspirando outras pessoas, né? Então, hoje tem aquilo... que hoje estudar, a pessoa não ganha dinheiro, não sei o que. Meu, você tem uma profissão, vai ter tua vocação, e eu conheço vários advogados que amam o que fazem. A gente conversou com um personal trainer aqui. Você vê, um personal trainer top vai estar sempre com a agenda lotada. Sim. Então, tudo que você faz com entusiasmo, com prazer, não é nem o retorno financeiro, né? Isso vem depois, mas a tua felicidade em estar fazendo, né? Foi o que o Eduardo falou ali. Na época da vocação ali do início, né? Quando eu estava decidindo o que ia fazer, já tinha o direito em mente, tinha uma publicidade ali junto. E eu lembro muito claro que minha mãe sempre falava, faça o que você gosta, independente do que for. Porque tem dia que você não, né? Acontece alguma coisa, um contexto, alguma chateação, algo assim. E você fazer o que você gosta é o que te dá a motivação para seguir. Para seguir adiante, né? Exato. Sem dúvida. Eu tô te interrompendo algumas vezes aí, que né? é isso? Um vai falar, outro vai isso, falar. Podcast. Não, mas é complementar, realmente, né? Eu até gravei um vídeo sobre isso, rápido, assim, teve 1 minuto, 1 minuto e meio, como a grande maioria deles. Eu acho que essa questão da vocação, ela está muito mais ligada à importância que nós damos para as coisas que fazemos, né? Então, eu como advogado, se eu dou importância realmente para um processo ou para uma consultoria que eu estou prestando, a tendência que eu seja mais bem sucedido com aquilo, ela é muito maior, porque aquilo é um fato importante na minha vida, né? Assim como você como dentista, por exemplo, poxa vida, eu tenho que fazer um procedimento aqui, o paciente está morrendo de dor, mas eu estou dando uma importância aqui porque eu quero minimizar essa dor dele, né? Então, eu acho que o reflexo, ele começa a vir nisso, né? E claro, vão haver diversos reflexos futuros, né, financeiros inclusive, decorrentes dessa importância que a gente dá lá atrás, né? Poxa vida, eu faço meu trabalho certo, né? Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou prestando um serviço correto para a sociedade, né? Qual o benefício que eu posso trazer? Eu acho que é mais nesse sentido, sabe? Perfeito. A minha percepção, pelo menos. Isso é uma situação bem importante, porque, assim, como advogado, a gente pode aplicar a lei, né? Mas, assim, a partir do momento que a gente tenha a intenção de resolver o problema, né? Realmente, assim, seja uma empresa, seja um empregado, quantas vezes a gente consegue solucionar conflito e não gerar, mas às vezes vem alguém mais inflamado ou uma empresa com receio, né, de alguma situação ali, e a gente tentar, o que a gente busca muito é isso, tentar o acordo entre as partes, tentar fazer algo que seja benéfico para todo mundo, né, e não gerar um embate, que às vezes gera um trauma para um trabalhador que nunca mais quer ir naquela carreira, sai da vocação, às vezes por uma empresa específica, ou a própria empresa, né, para ter a tranquilidade de fazer contratações que, né, que enfim, edifiquem ali, porque senão, o que a gente vê muito? Embates, às vezes, num dia a dia, e o que a gente busca sempre é isso, aconselhamentos, fazer a parte bastante de consultoria, né, e não já pegar problemas, seja de qualquer um dos lados. Menos litígio e mais resolução de conflitos, né? Exato. Que a gente tem buscado, assim. Que é difícil no Brasil, mas é possível. É possível, né? É isso mesmo que eu falo, que a odontologia brasileira, nós temos muitos dentistas, né? E tem muitos bons dentistas aqui no Brasil. Então, as pessoas falam, mas tem muito dentista. Mas todo mundo precisa de dentista, né? Advogado, todo mundo precisa de advogado. Exato. E a questão de direito e de advocacia, o Brasil está muito bem representado, né? Nós temos muitos bons advogados. Sim. Sem dúvida. Então a pessoa tem que se inspirar nessas pessoas boas, né? Sim. E é dinâmica, é necessário, né? Tem muito advogado, mas tem muita demanda, que nem agora. A gente entra em época, né? Até o doutor Eduardo fez aqui um vídeo nesse sentido também. Época de Copa, é dinâmico. A gente passou por pandemia, como eram as contratações, gestante em casa, agora Copa, fico em casa, não fico. Como vai fazer, né? Se a empresa ali para ter o trabalhador, vai fazer um banco de
de horas, como é que vai resolver Sim. isso? Então, fim de ano agora, contratações, Natal, não ser uma jornada exaustiva, mas também a empresa ter o funcionário para, né, conseguir fazer a venda depois desse período de pandemia que a gente veio, que, né, precisa ter essa dinâmica de comércio. Então, equalizar isso de uma forma que fique bom para empresa e empregado. É dinâmico, né? Tem espaço para todo mundo, não falta crescimento. Na vida, assim, nas nossas duas áreas, né, novamente, a gente sempre vai ter onde trabalhar. Primeiro porque o direito, ele acompanha a evolução da sociedade, né? Ele regulamenta as relações sociais. Então, nessa tocada, sempre vão existir regras, né, para regular justamente o que as pessoas estão fazendo, regulamentar. Na odontologia não é diferente, né? Enquanto as pessoas tiverem dentes, né? Sim. Elas vão precisar de profissionais. Então, são necessidades que acredito que a gente sempre vai ter, né? Não sei se sempre, mas... Acho que vai bastante tempo. Eu acho que vai bastante tempo. E é isso que eu ia perguntar agora para vocês, justamente isso. Quem que incentivou? Que nem a tua mãe, você falou que a tua mãe deixou bem, falou, filha, né? Pensa o que vai te vai trazer mais felicidade e tal, é o que eu falo para minha filha também. Mas teve alguém que inspirou vocês? E como foi o início, né, do escritório de vocês, né? Como foi o início da Santos e Perim Advocacia Trabalhista? Como que foi a ideia? Como que surgiu? Pegando esse gancho, de fato, né? Ao longo, assim, eu sempre tive contato com muitas mulheres à frente do seu tempo. E minha mãe, ali, sempre nessa perspectiva também, quantas vezes trabalhou em espaços só com homem, ela como única mulher, e sempre trouxe isso independente de contexto, de eu estar feliz no que eu estava fazendo. E também escritório, né? O doutor Eduardo esteve ali por anos em escritórios, eu também. E fazer gestão do escritório, que é de uma advogada, né? Que normalmente os nomes ou são sobrenomes ou normalmente homens, né? Que são mais... Que iniciaram nessa área, mas da minha família não tem uma pessoa específica. Eu que sempre, né, talvez por querer me comunicar, por querer a parte da justiça, sempre gostei de ter esse contato e, que nem falei anteriormente, o direito do trabalho me proporcionou ter, né, esse contato direto, inclusive de edificar entrando em outras empresas, sabendo, né, tudo como funciona internamente ali, sabe? Mas não... Foram pessoas ao longo do caminho, sem dúvida, iniciado pela minha mãe. No meu caso, acho que eu posso citar dois nomes, né? Um pessoal e um profissional. Primeiro, pessoal, evidentemente, que eu falaria que é meu pai, né? Que sempre foi um grande exemplo de lisura, né? De retidão, de caráter e tudo. E acredito que esses valores, mesmo que implicitamente, acabaram sendo passados e talvez a minha busca no direito talvez refletisse alguma coisa relacionada à criação do meu pai, assim, né, de valores que eu via nele. E na profissão, acho que uma inspiração, assim, com certeza, seria José Lúcio Glombe, um advogado muito conhecido aqui no Paraná, talvez um dos maiores nomes aí no direito do trabalho, que realmente tem uma história respeitável também, é uma pessoa... exemplo assim na nossa área, assim, sem sombra de dúvidas, né? Então citaria esses dois nomes. Primeiro meu pai, Sérgio Perim, e depois José Lúcio Glombe, que são dois grandes nomes. Legal. E o escritório surgiu, como que foi a ideia lá atrás? Então vamos lá. Renato, foi uma coisa curiosa, né? Eu trabalhei em dois grandes escritórios ao longo dos últimos 10 anos, né? E sim, nesse período tive a maior fase de amadurecimento profissional, né? Tive a oportunidade, assim, de fazer mais de 300 viagens para audiências, sustentações orais, enfim, atos processuais, né? E nesse período eu fui amadurecendo e cada vez chegando mais próximo de tomar uma decisão, se eu seguiria com o meu sonho antigo de buscar o cargo de juiz do trabalho, ou se eu teria meu escritório, né? Decidi sair desse último escritório, que é um excelente escritório, pessoas muito boas, e tomei essa decisão, né? E acabei optando pela advocacia. E curioso que, quando eu pensei na possibilidade de ter um sócio ou uma sócia, me ocorreu o nome da doutora Priscila, que hoje é minha sócia. E muito de vê-la na Justiça do Trabalho, sempre com clientes, muitas audiências. Quantas vezes a gente já não se encontrou, né, sócia? E sempre era uma pessoa assim... Que você admirava o trabalho dela. Que admirava, né? Falava, poxa vida, essa advogada pode ser uma boa sócia, né? Ela tem competências complementares às minhas, né? O que falta em mim, eu acho que eu estou encontrando nela para a gente, de repente, seguir nesse plano. E, poxa vida, fiquei muito feliz, porque no dia que a gente conversou, né, em abril desse ano, vamos, de repente, ter um escritório e tudo, a resposta foi sim, e a gente
Começou e está sendo muito bom, né, sócio? Sim, sim, sem dúvida. Era um sonho antigo, pensava assim, em ter escritório próprio, mas ter uma sociedade, né, é algo... é uma... Não poderia ser com outra pessoa se não fosse com o Dr. Eduardo, porque, assim, de igual forma eu encontrava, sempre admirei muito o trabalho dele, e a gente tem isso de... somos complementares na parte do trabalho, né? Então, ali, dia a dia, essa troca, né, diária é muito importante. Então, assim, ambos fazem o que gostam, têm uma experiência de anos, e na hora de resolução interna ali, fui muito bem. Então, é um equilíbrio bacana para seguir, né? Porque sociedade, todos sabemos, né, que é algo que pode dar muito certo. Casamento, né? Exatamente. Essa Tem foi seus desafios. Exatamente. Essa foi a fundação do escritório, Renato, né? Faz pouco tempo, na verdade, mas parece que faz bastante, né? Sim. Porque muita coisa já aconteceu nesse ínter e as coisas têm dado certo, né? A gente espera que dê mais certo ainda, né? Estamos trabalhando para isso. Sim. Com certeza. Pelo que eu acompanho vocês, já vejo que tem uma sintonia, assim, bem boa mesmo, né? E isso é importante, que nem porque hoje é uma decisão importante você fazer sociedade, Sim. montar esse time, né? E é interessante que as pessoas se completam mesmo, né? E que nem eu vejo eu e minhas irmãs ali, cada um é especialista numa área. Então eu faço a parte de cirurgia, outra irmã a parte de estética e outra parte de aparelhos, né? Ortodontia. Então, cada um resolve de uma maneira e a gente vai se complementando, né? Aí que está o barato do negócio, né? Porque a gente percebe que a gente pode ser muito bom em determinada função, mas tem outra pessoa que vai lá nos complementa e às vezes é tão bom ou melhor do que nós. Né? Perfeito. Do outro lado, né? Então, aí que está o segredo do negócio, eu acho. E vai ter seus desafios, né? Mas isso vai se ajustando, né? Vai se ajustando. Mas essa é a importância, até, né? Já vínhamos ali desde da faculdade, né? Já nos tinha uma conhecemos, admiração, tudo mais, assim. isso. Mas, porque de fato, é um casamento com a parte burocrática, exclusivamente, né? Então, assim, esse respeito mútuo, às vezes tem uma burocracia para resolver. É bacana estar com alguém que ouve, né? Que a gente tem essa troca que é tão... que às vezes a gente percebe, né? Enfim, observando ao redor, que nem sempre é dessa forma. Então é importante, a gente deu esse passo bastante consciente, né, do que estávamos, para onde estávamos indo, para onde estamos indo, né? Que eventuais dificuldades poderiam surgir, mas a gente trabalha com elas, né? Sim, que nem meus amigos tiram sarro, né? Que nem sexta-feira, a maioria tem empresas que já não trabalham, né? O pessoal já entra no final de semana. Renato, vamos para a praia. E sexta é o dia que eu mais opero, é o dia que eu mais trabalho. Porque o pessoal tem o final de semana para recuperar. Né? Sim, faz sentido. Aí eu falo, não, tem que trabalhar. Os caras, mas você não é o dono da tua empresa, sócio? Cara, tem minha irmã ali que eu sei que está trabalhando um monte. Não vai ser legal, eu vou pra praia e vou deixar de trabalhar uma sexta, né? Mas outra coisa também que é então, bacana... tem que ter tem que ter esse respeito. Esse respeito, esse equilíbrio, mas em paralelo também, quando não sei se para alguns pode soar utópico ou não, mas pra gente, a gente é tão feliz ali na nossa sala, no nosso escritório, que às vezes a gente quer estar lá, além do horário, quer estar fazendo ali, quer resolver, quantas vezes, né? Não tá ali querendo ir embora, né? Exato, não fica ali contando os minutos, vai dar 6 horas. Tem prazer de ficar ali, né? Isso Exatamente. É legal. Isso é verdade mesmo. Exatamente. Eu vejo, né, as redes sociais de vocês, o pessoal aí que for seguir, tem bastante dicas importantes, é bem dinâmica as redes sociais de vocês, está bem legal, vale a pena lá. A gente vai pôr aqui na tela, tá? E vale a pena seguir, que é bem legal mesmo, tem bastante dicas, ideias. Obrigado, Renato. E questões cotidianas, né? A gente busca trazer bem para a realidade, assim, para ser atingir o máximo, assim, o dia a dia, a necessidade das pessoas mesmo, né? Que legal, é bom ouvir isso, né? Porque no final das contas a gente acaba prestando esse serviço para as pessoas, de repente, poxa vida, encontrei uma informação aqui que eu não sabia, né? Sim. Ou para nós mesmos, né? Estou me assistindo nesse vídeo que eu posso melhorar. Essa foi a intenção quando eu comecei a página, né? Vamos ver como é que eu me saio aqui na frente das câmeras, né? Então a gente gosta muito de ouvir isso. Obrigado, Renato. Mas a gente tem aquela barreira, né? Que a gente eu não é acostumado com câmera, com essa parte, né? Mas se a gente sempre querer a perfeição, a gente nunca faz nada, né? Tem que pegar e fazer e desenrolar, né? Sem dúvida. Que as pessoas que acompanham, assim, pegam essa informação, já ficam felizes. Nossa, que legal. Sim, né? a gente consegue aplicar, já agradece, consegue seguir com essa informação, sim. E essa consultoria jurídica, né, trabalhista, como que funciona? Como que
eu percebo que o legal da parte de vocês que é isso, que a parte, trazendo para a parte da clínica odontológica, tem suas particularidades, né? Tem. Cada empresa vocês têm que ir lá e entender esse ambiente, né? Sim. Sim, o trabalho de consultoria, Renato, até tem um outro vídeo que eu gravei sobre isso, curto também, né? Mas ele é um dos mais, na minha perspectiva, um dos mais delicados de se fazer, né? Porque o advogado, quando ele é consultado, realmente, ele é o primeiro juiz da causa. É a primeira pessoa, o primeiro profissional que tem contato com aquele problema, aquela problemática que surge, né? Então, a consultoria, na minha perspectiva, ela exige, né, um tempo aí de experiência, né, de audiência, de contato com empresas e tudo, porque você vai trazer uma possível solução e buscar mitigar o risco daquela empresa, via de regra, né? Normalmente são empresas que nos buscam para consultoria. Difícil você achar uma pessoa física, né? Tem casos, tem, mas normalmente são empresas que estão com situações que podem gerar problemas ou não, né? Então, o trabalho de consultoria, nesses casos, é justamente mitigar o risco e eu diria também que maximizar direitos, né? Se a empresa tem o direito de fazer determinada coisa, vamos buscar maximizar isso e reduzir o risco dela de uma condenação futura ou algo que esteja à margem da legalidade, né? Que seja ilegal. Então, acho que esse é o trabalho, né, sócio? Sim, sim. E, assim, nós ali no direito do trabalho, é o que a gente, no dia a dia, para a gente, na hora, digamos que vire ali né, seja judicializada a questão, a gente já tem todo o aparato, porque assim, entrar no judiciário a pessoa pode, mas opa, se a gente acompanhou aquela empresa, se a gente prestou toda a consultoria, assim, a chance, né, a gente fica muito mais abarcado. Claro que a gente pega ali questões pontuais, empresas que, opa, né, alguém tá demandando e até a gente entender toda a empresa, fazer ali uma defesa, opa, poderia ter minimizado, poderia ter afastado até esse risco. Então, a gente prefere muito mais uma empresa que busca ali o melhor, que já tem todo esse aparato, né, que a gente vai na consultoria mês a mês, do que chegar alguém que, nossa, não sabia que isso daí era direito dele, agora eu vou ter que pagar, como é que eu vou fazer? Claro, defesa tem, a gente, né, por conhecermos, estarmos há anos ali na área, a gente sempre busca da melhor forma minimizar esses riscos, afastar na medida do possível, mas sem dúvida uma consultoria, uma empresa que a gente acompanhou, né? Exatamente, o nosso cenário ideal. Fazendo até uma alusão assim simplista, Renato, é como se fosse um médico, por exemplo, né? Não seria muito mais fácil se esse médico, ao ter infelicidade, às vezes, de estar com o paciente na mesa de cirurgia, ele pudesse ter aconselhado lá atrás o paciente, de ter tomado decisões diferentes ou ter comparecido mais ao médico, né? E o nosso trabalho de consultoria, ele justamente entra nesse ponto. É muito mais interessante que eu, Eduardo, advogado, doutora Priscila, advogada, possa acompanhar a sua empresa ao longo do crescimento dela, para numa eventualidade de uma ação trabalhista, por exemplo, a gente já ter trabalhado nessas questões lá atrás, né? Do que chegar com o problema e ter que atuar de emergência, por exemplo, né? Então é um raciocínio até parecido. Estou me surpreendendo com tantas coisas similares aqui. É verdade, viu só? E senão, a hora que explode essa bomba aí, pode prejudicar bastante a empresa, né? Exatamente. Pode criar um problema ali. Às vezes até inviabilizar, né? Dependendo do tamanho da empresa, o que acontece ali, realmente. Mas, claro, a nossa expertise, por isso que nos unimos, né? Porque há anos ali para a gente tentar afastar ou reduzir isso ao máximo. Né? E a gente está diariamente ali à frente disso, né? Sabemos bem como são as decisões, como tudo tende a fluir. Senão a pessoa, a hora que estoura a bomba, ela fica desesperado, né? Nossa, sim. Fica chateado, fica estressado. Exatamente. Impacta em tudo, né? Porque o processo em si, Renato, na minha perspectiva, o processo é apenas uma parte da relação, né? O processo ele vai estar buscando direitos que talvez não foram observados lá atrás nesse contrato. Então é melhor que o jurídico trabalhista acompanhe o decorrer desse contrato de trabalho para saber se tudo está sendo pago certo ou se não está, como mitigar isso e tentar trabalhar dentro das diretrizes legais que temos, do que simplesmente chegar com esse problema lá na frente, que é só a ponta do iceberg, né? Existe uma história pretérita que, na nossa perspectiva, é o papel do advogado justamente trabalhar em todas essas questões e deixar o mais redondo possível, né? Isso daí a gente tem que mudar a visão, né? Justamente com prevenção, né? Prevenção jurídica, prevenção trabalhista. Que nós, na odontologia, a gente fala, o paciente chega infartado. Então, o paciente já chega com dor de dente, que daí já vai ser procedimentos, muitas vezes mais invasivos, dolorosos. Sim. Resolver a gente resolve, né? Somos especialistas.
Só que se você trabalha com essa prevenção, né, a gente evita de acontecer isso. Então, nós, a clínica também, a nossa clínica também bate muito nisso, na prevenção, né? Acho que é muito interessante, né? E no nosso caso tem um agravante, né? Pelo seguinte, o trabalho do advogado, ele é um trabalho de meio e não de fim. Eu, na qualidade de advogado, eu não posso garantir, por exemplo, que o meu cliente ele vá ter um resultado no processo. Não é uma ciência exata, né? Mas, claro, estar com um especialista, né? É a diferença. Opa, qual é o melhor caminho? Se existe um caminho por onde ir, né? Sim, então... e tem uma terceira pessoa que está julgando. No caso, é o Estado representado pelo juiz, né? Então, é um trabalho de convencimento e de provas que a gente vai fazer o máximo possível para que ele saia exitoso, né? Sim. Mas é difícil, porque é um trabalho de meio, né? E não de fim. Então, a gente tem essa dificuldade, mas eu sinto que com o passar do tempo a gente consegue incutir cada vez mais essa ideia de preventivo e de deixar a casa em ordem, né? Para eventuais problemas futuros. Eu sinto isso. Sim, e essa parte trabalhista, agora teve a nova lei trabalhista, a questão da pandemia também, teve muitos acordos, né? É bem dinâmico, assim, né? O direito do trabalho, enfim, conforme o doutor Eduardo mencionou, conforme tudo vai acontecendo, impacta no trabalho, né? Invariavelmente, seja agora home office, né? Teletrabalho, enfim. Mas questões ali que a reforma trabalhista de 2017 trouxe, essa possibilidade entre empregado e empregador, né, de terem esse diálogo, seja na hora de uma rescisão contratual, seja algo nesse sentido, não ficar uma rusga, um embate, tem modalidades de acordo, tem resoluções ali que podem ser boas, sim, para ambas as partes, né? Vocês acham que mudou para melhor, modernizou as leis trabalhistas? É que existem duas perspectivas, né? Tem a perspectiva técnica da lei, e aqui eu tenho um posicionamento, eu não consigo concordar na parte técnica, né? Como estudioso do direito do trabalho, não coaduna, mas existe a parte social, né? E acredito que tínhamos um problema lá atrás, né, de muitas reclamações de empresários, poxa vida, tanta ação e a gente sempre é condenado, né? Como que pode existir um passivo desse tamanho, né? Então eram questões sociais, né? Mas eu digo que na parte técnica talvez não tenha sido feito da melhor forma e do melhor modo, né? Posicionamento pessoal e respeito diversos, né? Mas são inovações que a gente tem que lidar, né, Renato? Estão aí, né? São dispositivos de lei federal e devemos obrigatoriamente observar e cumprir, né? Sim, e a gente busca encaminhar ali da melhor forma, né? E aí que entra, e por isso da importância, por exemplo, dos vídeos que são feitos ali e tudo mais, porque quantas pessoas, às vezes, não sabem dos direitos, que, né, a própria reforma trouxe o acordo mútuo, que a empresa ali não precisa pagar necessariamente o 40% da multa, mas empregado e empresa querem rescindir. Chega nesse acordo, a empresa não paga tanto, e o empregado não fica sem tanto. Tem gente que não sabe, quando saiu esse vídeo, quantos comentários. Poxa, eu não sabia que tinha essa alternativa, né? Então, tem algumas questões que a importância das pessoas saberem os seus direitos, em geral, né? Empresa, empregado, em geral. Até mesmo a possibilidade de acordo extrajudicial antes mesmo de se entrar com o processo, né? Veja, Renato, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos uma dificuldade de fechar acordos sem que existisse um processo. Não havia possibilidade de um ex-empregado e uma empresa fecharem um acordo sem a existência desse litígio no judiciário. A reforma trabalhista trouxe o acordo extrajudicial. Vem aqui, fulano. Então tá, a gente quer fazer um acordo contigo, você tem interesse nesse valor, a gente dá quitação ao contrato de trabalho e tudo. Ok, fechamos esse acordo, levamos esse acordo ao Poder Judiciário e lá teremos a homologação judicial, que nada mais é a decisão que homologava o acordo dentro do processo, né? Então essa foi uma inovação interessante que temos utilizado bastante. Sim, né? sem precisar de um embate. O empregado recebe o que entende que é direito, a empresa também não fica no risco, né, de ficar guardando documentação, será que vai ter um processo, enfim. Esse é o acordo extrajudicial homologado. Isso. Exatamente. E isso também já faz com que o tempo de uma ação trabalhista reduza, né? Quanto que é o tempo de uma ação trabalhista? Isso, acho que o pessoal deve perguntar muito para vocês. Sim, né? É bem usual, assim, entrou com litígio, né? Quando tem ação, a qualquer momento pode ser fechado um acordo no processo, tá? Mas uma ação trabalhista, ela pode levar anos aí, 5, 6, mas depende do que está sendo debatido, se vai ter alguma uniformização de algum tema específico, mas assim, a qualquer momento, por isso a importância, né, dos advogados
se tem um litígio, cada parte vai ter seu advogado ali, né? Pensando de uma forma geral, na regra geral. Sim. E os advogados sinalizarem isso, porque às vezes a pessoa, não, vou até o final porque não quero pagar nada, ou o empregado, vou até o final porque quero ganhar muito. Quem julga é um terceiro. Então, às vezes, um acordo, tentar já resolver para a própria máquina do judiciário, né? Então, acaba sendo bom para todos, se existe a possibilidade. Claro, vai ter ação que não tem muita fundamentação, assim como vai ter empresa ali que... Né, tanto empregado que entrou sem tanto direito, como empresa que acaba, às vezes, fazendo situações equivocadas. Então, às vezes, o acordo realmente... Alguma das partes não vai estar satisfeita, mas... é a essência do acordo, né? As partes ali... Nunca vai sair 100% isso. satisfeito de um acordo, né? Ceder Uma um parte pouquinho vai... e pensar nesse todo, na duração, enfim. E aí que entra vocês, o serviço de vocês, né? Para fazer esse meio de campo, fazer essa mediação, acalmar os ânimos, né? As estatísticas mostram, Renato, que muitos processos são resolvidos mediante acordo, né? A gente chama de transação aqui no direito. Evidentemente que a gente pode seguir com o processo até o final, passar 6, 7, 8 anos discutindo, né? Mas para de repente chegar lá no final e ser um resultado que não satisfaça o cliente. Né? Ou muito similar ao que seria lá atrás também. O que poderia ter sido resolvido antes sem uma grande dor de cabeça para uma pessoa comum que nunca teve um processo judicial. Mas essa linha do acordo e de composição mesmo, ela está cada vez mais presente, eu acho que no judiciário trabalhista, né, nacional, isso a gente pode dizer com certa tranquilidade, né, de se resolver o conflito, né, afinal, conciliar também é realizar a justiça, né, ou deve ser, né, mas a gente tem observado que sim, né, sócio? Sim. É uma coisa que veio para acelerar esses processos, né, e desenrolar a justiça como um todo. Sim, sim. Eu sempre falo para os meus clientes, né? Sejam pessoas físicas ou jurídicas, né? Uma pessoa física que entrou com uma ação contra uma empresa e está pedindo lá horas extras, por exemplo. Se ela fechar um acordo, não quer dizer que ela está admitindo que não estava certa. Ela simplesmente está fechando o acordo para não correr o risco de perder o processo ou ganhar menos do que ela imagina. E o mesmo raciocínio se aplica para a empresa. Não quer dizer que ela está admitindo perante o juiz que estava errada. Não, a gente está trabalhando com risco nesse momento. Então, ela está pagando o acordo justamente para não correr o risco de ser condenada num valor superior àquele que ela está pagando no momento. É uma questão de interpretação, né? Entendi. Então, costuma resolver, Renato. Vários casos são resolvidos dessa forma. Muito bom, né? Quebrando o gelo um pouquinho aí, a época de Copa do Mundo, né? Surgindo. O pessoal fica todo mundo aqui, ainda mais aqui no Brasil, com a cultura do futebol muito grande, né? Sim. O pessoal fica pensando, e agora? Eu não fui convocado pelo Tite, né? Tenho que trabalhar, a empresa tem que me liberar para assistir o jogo. Como que funciona? Eu acredito que é uma dúvida que o pessoal sempre pede. Né? Chega bastante até nós, assim, a empresa não tem obrigatoriedade, mas também aí a gente entra no tentar conciliar extrajudicialmente, né? Conversar ali, porque também não adianta ter uma pessoa trabalhando com a cabeça em outro lugar. Então, quantas vezes fazer ali, ter um banco de horas, às vezes a pessoa trabalha um pouquinho mais um dia para conseguir ter essa folga no dia, né, no dia da Copa, no horário do jogo. Então, é algo que é importante a empresa e o empregado terem esse diálogo, e a gente busca nas nossas consultorias que seja assim, né? Que haja um diálogo mesmo para que flua da melhor forma, né? Evitar ali, às vezes, toda uma equipe pensando em outro lugar, mexendo no celular, ou ter que tirar celular para evitar isso. Então, não, dá para equacionar, mas obrigatoriedade de liberação não existe. Por mais que muita gente não goste disso, né? Sim. Mas assim, no Brasil, né, que é um país em que, sei lá, mais de 80 pessoas devem gostar de futebol, assim, seria um grande erro, né, não ter essa flexibilidade, né? Sim. Mas frisamos, o empregador não é obrigado a conceder folgas nesses períodos de jogos, é uma liberalidade. É recomendável, né? Sim, evidentemente. Mas não é obrigado, isso a gente precisa deixar claro. Por mais que muitos não gostem. Por mais que o Tito não convocou a gente. A gente quer estar lá. Mas eu acho que nesses casos vale a pena também uma boa conversa. Senão não adianta a pessoa estar ali emburrada ou descontente, né? Eu acho que não vai a lugar nenhum, né? Claro, e existem formas, né, de sempre compensar e ajustar, né? O importante é o trabalho ser produtivo, né? Exato, é isso. Foi o que nós adotamos nas nossas clínicas, né? Chega a época de Copa, as meninas lá, e daí, doutor, como que vai ser a Copa?
Eu falei, então, a gente para na hora do jogo, é o bom senso, né? Depois exato. termina às 6. Sim. Estabelece os horários ali, de repente o jogo que inicia às 4 da tarde, fazer diferente, ou do meio-dia de outra forma, né? Foi que eu orientei elas, mas a princípio, perante a lei, não tem nada que tem que obrigado a liberar. Né? Não existe essa obrigatoriedade. Legal. Outra coisa que eu achei interessante nas redes sociais de vocês lá, que você citou lá o professor Clóvis de Barros, né? O paralelo entre a liberdade, a autenticidade e a escravidão, né? Então, gostaria que você falasse um pouco, está tão legal lá o teu vídeo. Poxa vida, Renato, eu só agradeço. Então, eu tenho dessa, sabe, Renato? No meu período matutino, o meu cérebro ele costuma funcionar de uma forma diferente. Assim, eu brinco com a sócia que eu vivo em Nárnia, né? Minha cabeça vive em Nárnia. Mas eu sempre estou buscando material, assim, tanto do professor Clóvis, tantas outras coisas, né? E às vezes tantas coisas que a gente vê na internet assim acabam puxando um gatilho, né? Mas existem muitas reflexões que a gente pode fazer ao longo do dia, né? Não essa especificamente, mas teve até um vídeo que eu gravei ontem mesmo, eu fui assistir quando a gente conversou, sobre a importância de enaltecermos as conquistas, né, que a gente tem ao longo do dia, ao longo da semana, né? Inclusive as pequenas conquistas que temos, né? Poxa vida, né? Como eu disse naquele vídeo, né? Para um executivo, hoje pode ser uma grande conquista fechar um grande contrato, né? Sim. Já para um cirurgião dentista, por exemplo, poxa vida, atender um bom paciente e resolver aquele problema, né? E por que não bons honorários também? Para um morador de rua, talvez, pode ser uma grande conquista hoje fazer uma refeição completa, né? Sim. Então existem conquistas que vão acontecendo ao longo do dia que, poxa vida, a gente não para pensar às vezes. Só que se a gente olhasse com a atenção que elas merecessem, talvez a gente passaria a respeitar um pouco mais as coisas, né? Poxa vida, olha que legal, a gente fez isso hoje. Olha lá atrás como a gente estava e agora a gente está assim, né? Então, são coisas nesse sentido. Mas eu não me lembro agora o pessoal vai ter que acompanhar lá. Vai, segue lá. No final das contas, Renato, eu só falei tudo isso porque eu não lembro do que eu falei no vídeo. Mas eu te coloquei numa fria aqui também. Mas, ó, ficou Desculpa, cara. Já fica o engajamento lá, pessoal. Não percam de seguir o Dr. Eduardo. Ficou um mistério. Quem quiser vê-lo, entra na rede social. Eu deveria ter visto antes. Não, mas de fato, ali, a fluência dos vídeos é conforme o Dr. Eduardo mencionou mesmo. Ele acorda inspirado, grava e que nem o Dr. Renato mencionou agora, assim, é no fluxo que não tem que ficar ensaiando e fazendo muito para sair perfeito. Faz e vai, que cada vez aperfeiçoa mais e quando vê, tá alcançando. Eu vou puxar o Instagram aqui para ver, cara. Eu esqueci. Não, mas foi boa. Essa da conquista que você falou, a gente traz para nós também, né? Eu e minhas irmãs. Então, tudo que a gente... É importante ter essa parada de olhar para trás, né? O quanto nós evoluímos, né? Mas sempre buscando, né? Sempre coisas novas, tecnologias novas, né? Sempre estudando. E às vezes a gente acaba, que nem eu vejo muito dentista ingrato, no sentido que o cara viaja 2 vezes por ano para fora do país. Tem um bom carro, tem um bom apartamento e fica se queixando. Pois é. Eu falo, irmão, você tem um bom carro, vive bem, come bem, mas se ele se espelha naquele empresário grande que viaja 10 vezes, ele fica frustrado, mas ele esquece de olhar tudo que tem. Né? Sim, né? É uma questão de perspectiva e pessoal, assim, né? Porque tem muitas pessoas que acabam encontrando nessas coisas, talvez o sentido, né? Eu particularmente não encontro. Eu encontro em outras coisas que muitas vezes o dinheiro não pode trazer, mas eu demorei para perceber isso. Né? Se vai dar certo ou não, não sei, tá? Mas eu tô convivendo melhor com isso e me sinto uma pessoa muito mais tranquila e muito mais centrada. Né? Mas para conversar, a intenção desse podcast é justamente isso, conversar com pessoas bem resolvidas com o que fazem, que a gente vê que fazem com entusiasmo, que amam o que fazem. Então, isso... nós estamos atingindo a intenção desse podcast. Poxa vida. Isso, né? Então, e passar um pouco para as pessoas que nos acompanham, que nos seguem, que todo mundo tem um valor, tem alguma coisa para passar para os outros. A gente está nesse mundo aqui, não estamos a passeio, né? Uhum. Então, e esse autoconhecimento, descobrir isso,
é importante para as pessoas, né? Com certeza, para todo mundo, né? Seja para si mesmo, ou seja para a sociedade, né? Para o convívio próximo ou não tão próximo, né? Veja nós, né? Sim. Nesse papel agora de comunicadores, né? Quantas pessoas podemos atingir, né? E pensa que, de repente, lá no Acre, ou sei lá, no Pará, uma pessoa pode estar ouvindo o nosso podcast daqui a pouco e fazer um baita sentido o que a gente falou, né? Então existem propósitos, né? Eu acho que cada um tem uma certa preciosidade que pode e deve ser compartilhada, sabe? A gente tem muito para contribuir com o próximo. E nesse papo nosso aqui agora já foi quanta coisa boa para mim, né? Poxa, para nós também. Absolutamente para nós. Então, quanto conhecimento, né? Sim. Isso que a intenção é justamente deixar o programa leve também, a gente não entrar muito, né, em leis, em coisas mais densas, técnica, né? Eu acho bem interessante essa proposta sua, Renato. Muito legal mesmo. A gente passou a assistir lá atrás os vídeos e eu falei, poxa vida, olha que legal o trabalho que ele está fazendo, né? E a sócia que me apresentou, inclusive. Eu achei fantástico. Continue fazendo e vai estar cada vez maior, pode ter certeza. Obrigado. E é bacana desmistificar também, né? Que nem seja um cirurgião dentista, sejam advogados. Esse diálogo, esse papo, assim, acaba aproximando, né? Que nem, opa, não vamos entrar na legislação para não ficar tão técnico, mas saber que conversar com um advogado ou ir para uma cirurgia pode não ser uma questão tão, né? Ter uma mística. Né? Exatamente. Sim, exatamente. Aproximar, né? Das pessoas, né? Acho que é o papel, né? De cada profissão, né? E as nossas profissões têm essa mística, né, digamos, né? O pessoal olha, nossa, o advogado lá, né? É problema que está vindo, o dentista é dor, né? Então, assim, tem coisas, né, que a gente tem que... É nosso papel desmistificar também, eu acho, né? Verdade. Eu gostaria que vocês passassem algumas dicas aí pro pessoal que nos acompanha, algumas dicas de filme, livros, alguma coisa que vocês acham interessante, das redes sociais também, que vocês admiram e gostam, para a pessoa que está assistindo e se interessar pelo assunto, né? Procurar também. A parte de direito tem um monte de filme, mas né? então, se a gente entrar aqui em livros de direito, o pessoal vai acabar assustando. E é interessante até fazendo na contramão, que claro que a gente assiste, né? Sempre tem um suítes, alguma coisa do gênero, mas é engraçado quando a gente vai pra audiência que o pessoal espera toda aquela pompa. E é muito mais simples aqui no Brasil, né? Na nossa parte trabalhista ali, né? Claro, é bacana assistir, é bacana ter a noção ali, ver como que funciona, né? Às vezes uma negociação, algo assim, mas a hora que chega e vê como que é a estrutura, o pessoal, poxa, mas cadê o juiz de capa? Cadê o cabelinho branco, né? Que tem aquela... Não é assim. O pessoal acaba puxando muito ali o do filme, da série, enfim. Mas... Eu tento buscar aqui, que nem já, se fosse pensar na odontologia, você ia ter filme de terror, né? Então. Ou Dentista Atrapalhado, comédia, ou filme de terror, né? Iam cair bem, né? Eu me recordo do Pestinha 2, eu acho, ou do Pestinha 1, que tem a cena do dentista, que eles usam gás lá pra anestesia e tudo, né? Sim, eu me recordo sempre do Pestinha. Boa. Mas não entrando aqui numa questão tão jurídica, né? Que tem livros muito burocráticos nesse sentido, mas pro gatilho aqui da gente abrir o nosso escritório, indico para todos Pai Rico, Pai Pobre. O livro é excelente e, assim, faz você ter uma nuance, né? Uma perspectiva diferente, às vezes, do que a gente tanto vê ao longo da vida, e pode ser que seja um gatilho para alguém, de repente, seguir aqui o que a gente seguiu, ou não também, só ter um outro ponto de vista, mas é muito bacana. Curiosamente, ia falar o mesmo livro. Esse é um livro não clássico. Combinamos. É um clássico, né? E auxilia, acho que, em muitas profissões, né? Uma questão de analisar as coisas numa visão mais macro, né? Exato. Até onde que a gente pode chegar e como podemos trabalhar os recursos que temos, né? Para chegar em determinados objetivos, né? Mas eu recomendaria também o livro do Poderoso Chefão, né? De Mário Puzo, né? Que eu sou um fã muito grande, né? Enfim, eu acho que é um material interessante, né, sócio? Mas Pai Rico, Pai Pobre casa muito bem com a nossa conversa de hoje e nos ajudou muito, né? Que é muita quebra de paradigma, né? E a gente, que nem eu venho de família também, não, mas seus pais são dentistas? Não, a gente foi tudo também, tudo na raça, estudando, buscando conhecimento, né? Então, hoje em dia tem bastante livro, coisa que te incentiva, mas é muita prática também, né? Sim. Absolutamente. É você ir lá e tentar executar e Sim. lutar. Às vezes a pessoa que tem já um familiar, né, no direito, né, no caso, ou um dentista,
ele tem seus méritos, mas é um pouco mais fácil, né? Que já está mais acostumado com a vivência, né? É uma atmosfera até mais propícia para isso, né? Acho que no meu caso também, né? Não tinha nenhum advogado na família, assim, próximo, né? Todos engenheiros, né? Analista de sistema. Se for pegar minha irmã e mais primos também, quase todos engenheiros, né? Eu sou o único no direito, né? Então eu acabei seguindo um contrafluxo, assim. E não me arrependo de forma alguma. Toda família tem que ter alguém, né? Que escolheu, né? Mas na minha formação, assim, pessoal e tudo, eu acho que talvez não tivesse curso que casasse melhor, né? Sim, sem dúvida, de igual forma para mim. Realmente, hoje em dia, aqui no programa falando de vocações, eu me sinto absolutamente realizada. E tomara que a gente inspire bastante aí o pessoal, porque... Isso é bom. É que até eu penso que o pessoal, você não pensa em morar fora, não sei o quê, Renato, isso, aquilo. Eu falo, eu só sei ser dentista, cara. Se eu conseguisse ser dentista nos Estados Unidos, em algum outro lugar, né, tem toda uma burocracia. A gente também, imagina, estudamos a legislação trabalhista daqui. Aí, assim, realmente era algo que casa com o que a gente vive aqui. Então, mas é muito bacana você ver essa dinâmica, questões que às vezes você, esperando uma audiência, conversa, vê o dia a dia ali de um trabalhador ou de uma empresa, como que é internamente, coisas que você jamais saberia, né? E o dia a dia, essa pergunta agora voltando um pouquinho, e o dia a dia de vocês também, já é audiência, é estudar, pesquisar as leis, como que é? Você acorda, vai para o escritório? Sim, escritório sempre, o nosso escritório é bem próximo ali à Justiça do Trabalho, mas assim, existe, claro que a gente tem uma organização de agenda, mas a gente não entra numa rotina, assim, né? Então, a audiência muda de horário, prazo, às vezes um cliente passa ali sempre. Então, para mim, especificamente, isso foi a coisa que eu mais gostei, né? Porque não é meu perfil 100% ficar só no escritório. Claro, a hora de fazer um prazo, de concentrar, de pesquisar, obviamente, né? Você vai para o direito, você sabe que tem isso. Mas essa dinâmica de ir para uma audiência, conversar, negociar e ter o contato com o magistrado, com o trabalhador, com a empresa. Você está ali com a sociedade o tempo inteiro, vendo o que está acontecendo. Sim. Questões que exclusivamente no escritório... Às vezes você não se atenta, né? Enfim, não resolve ali o teu dia, o teu prazo, vai embora e tem outras questões também que vão surgindo ao longo do dia, né? Por exemplo, claro, toda essa parte de judiciário, julgamento que tem que acompanhar e tudo, né? Como a gente vê na TV Justiça lá, né? Sustentações orais e tudo, mas também tem a parte de estarmos no escritório ou estarmos na correria e uma empresa, poxa vida, Eduardo, estou com um problema assim, Priscila, aconteceu isso aqui na empresa, me ajuda. Então é um trabalho de sentar, estudar o caso, legislação, precedentes, doutrina, e a gente ter aquele arcabouço que a gente fala, né, que seria um compilado aqui de ideias que vão nos auxiliar a aconselhar, que seria uma primeira decisão, né? Sim, dar um parecer. A gênese, né, daquela situação, a gente vai lá e aconselha, né? Então é uma vida bem dinâmica, assim, não tem rotina, propriamente dito, no nosso caso, que acaba fazendo tudo, né? Cruzando para cabecear lá na frente, mas é ótimo, né? Para quem gosta, é formidável, né? É legal que às vezes a pessoa pensa, vou fazer direito e vou ficar lá no tribunal e tal. Mas não, tem toda entender o negócio, entender certo sindicato. Sim, né? Sim. Então é muito mais amplo e é bem dinâmico, né? Bem dinâmico. É toda uma pesquisa, né? E é um trabalho muitas vezes corpo a corpo, né? Tá lá na Justiça do Trabalho, conversar com o juiz, resolver uma situação. Poxa vida, chega um cliente e fala, bloquearam 100 mil da minha conta. O que eu faço? Uma empresa, né? Sim. Vai inviabilizar pagamentos de salários e tudo. O cara fica com a pressão alta, já imagine, né? Daí vai ser o infartado lá da tua área, né? Mas, perdão da brincadeira, mas existem atividades que a gente tem que estar no corpo a corpo, né? Ir lá conversar com o juiz, no tribunal, com desembargadores, tem várias atividades assim. E para vocês o que satisfaz, assim, é a hora que vocês resolvem esses conflitos, deixa a pessoa, né? Imagina a pessoa que nem eu, quando a gente entrega um sorriso lá, que a pessoa fica feliz, estava com uma ausência de dente, vocês acalmam isso daí para a pessoa, deve tirar um fardo das costas. Totalmente. Tanto isso daí deve ser o recompensador para vocês, né? Sim, eu até posso compartilhar um caso muito emocionante que a gente teve. Muito emocionante. Acho que talvez tenha sido o caso mais emocionante que eu tive na minha carreira. Eu tenho um cliente, tive um cliente que ele acabou sendo alvejado enquanto trabalhava, né? Tomou um tiro. Só nós sabemos como foi difícil esse processo, né? Desde o início.
para fazer os pedidos que fizemos, né? Para buscar sensibilizar o juiz e trazer a ideia de como é tomar um tiro. O papel do advogado nesse momento é explicar, representar para quem vai julgar o processo a sensação naquele momento. Não é só pedir os valores, danos morais, danos materiais e todos os reflexos disso, mas realmente trazer a sensação de como foi aquele momento, né? E esse processo, em primeiro grau, ele foi bastante conturbado, longo, né? O tema por si só já é delicado, né? Até o dia em que saiu a sentença e eu fiz o contato com ele. Poxa vida, um cara que foi alvejado trabalhando. Sim. E isso inviabilizou o exercício da atividade dele e de tantas outras coisas da vida pessoal. Quando eu liguei para esse cliente e falei do resultado do processo, da sentença, a primeira decisão, eu nunca vi um cliente chorar tanto. Sim, foi naquele naquele momento, eu falei, poxa vida, eu acho que eu estou cumprindo meu papel. Assim, emocionante, cara. Eu fico até com a voz meio embargada, porque não tem como não se emocionar assim, com um caso desses, né? E você vê como você devolveu um sorriso para uma pessoa, a gente vê o judiciário falando, poxa vida, não, você está certo nas suas razões e o seu cliente ele deve ser reparado. Então, cara, o que mais que a gente pode fazer, né? Cara, nessa hora você fala, meu Deus, né? Obrigado, foi para isso que eu nasci, né? Ser instrumento de fato, né? É incrível, assim, sabe? Para mim realmente foi um evento muito marcante, assim, na minha carreira. Porque trazendo para a saúde isso daí, né? Lógico, a pessoa ali levou o tiro, mas digamos que a pessoa está com problema, isso daí da pressão alta, da dor de cabeça, dor no corpo, reflete. Imagina, isso daí nós estamos falando de saúde. Sim. Você tirar esse peso das costas, né? Do empregador ou do empregado, cara, deve ser uma sensação muito boa, né? Totalmente. Sim, gratificante demais. Como dizem, né, no jargão popular, zerei o joguinho, né? Então, poxa. Gente, aqui 1 hora foi pouco, já se deixar aqui a gente tem que fazer já um segundo episódio, então poxa vida, que legal. À disposição. E o legal é que a gente falou de direito, a gente deu uma viajada também, uma refletida de filosofia, vocês gostam bastante também, sim, né? Então, eu vejo também que o Dr. Eduardo, nas redes sociais, né, gosta de postar algo para a gente refletir. Então, pessoal, aí vale a pena seguir, tá? Mais uma vez, quero agradecer a doutora Priscila Santos, né? Doutora Priscila Santos, muito obrigado por essa conversa aqui com a gente. Foi engrandecedora, quanto aprendizado eu tive, tá? Muito obrigado mesmo. Imagina, a gente que agradece, sem dúvida muito enriquecedor. Só agradecer o convite e essa troca, né? Se foi pra ti, pra gente, com certeza também. A Joana tem que marcar a próxima já. Por favor. Eu tô tomando gosto de fazer esse podcast. Doutor Eduardo também, muito obrigado mais uma vez aí, né, por ter vindo até aqui nos nossos estúdios e gravar esse podcast, passar um pouco da tua vivência, do conhecimento de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. Poxa vida, doutor Renato, foi uma satisfação muito grande, tá? Conte conosco sempre que precisar e receba os nossos cumprimentos por estar fazendo esse trabalho formidável. Eu acho que vai crescer muito ainda e a gente tem muito orgulho de estar participando ainda no início, né, de uma história muito longeva, tá? Sim. Então, tudo que você precisar pode contar conosco, Santos e Perim, não somente os advogados, mas também os amigos, tá bem? Muito obrigado. Quero agradecer a todo o pessoal aí que nos acompanha nas redes sociais e pedir também para curtir, compartilhar, encaminhar para algum amigo. A gente fica muito feliz aí. Muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Tchau.